Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Roletas, dados, cartas de baralho. Os jogos de azar voltaram ao centro dos debates em Brasília. Neste momento, tanto o governo federal quanto o Senado discutem a possibilidade de legalizar os cassinos. Se hoje não existem cassinos no Brasil, o grande responsável é o presidente Eurico Gaspar Dutra, que em 1946 assinou o decreto que colocou as casas de apostas na ilegalidade. Os jogos não são permitidos no país há exatos 70 anos. Como era esse Brasil dos cassinos? O que levou o presidente Dutra a baixar o polêmico decreto? Que destino tiveram os milhares de funcionários que foram despedidos das casas de jogos? Para conhecer essa fantástica história, acompanhe a reportagem especial Quando as Roletas Pararam de Girar, que começa agora, aqui na Rádio Senado. Em nome da moral e bons costumes, esta lei surge 9.215, fechando os cassinos no Brasil. A proibição dos cassinos no Brasil completa 70 anos em abril e agora pode ser derrubada. Com as contas públicas no vermelho, o governo Dilma Rousseff trabalha para reabrir os cassinos e assim contar com os impostos incidentes sobre as apostas. Em outubro, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, defendeu publicamente a ideia. No Senado, um projeto de lei que legaliza os jogos de azar passou em dezembro pela fase das comissões e agora está na pauta do plenário. A proposta é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Ele defende a legalização citando as casas clandestinas de jogos eletrônicos. Se gasta R$2 ilegais no país, nós não podemos ter 300 mil máquinas ilegalmente e a gente fingir que não existe esse jogo no país e a sociedade não ter o menor benefício quanto a isso. O Brasil viveu a era de ouro dos cassinos nas décadas de 30 e 40. No auge, mais de 70 casas de apostas funcionavam a pleno vapor em várias partes do país. O Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital da República, tinha 3 suntuosos cassinos. A minúscula São Lourenço, no sul de Minas, contava com 8 casas de jogos. Nos salões dos cassinos, homens de terno e mulheres de vestido longo apostavam dinheiro nas roletas e nas cartas de baralho. O fervilhante negócio dos cassinos ruiu repentinamente. Em 30 de abril de 1946, apenas 3 meses depois de assumir a presidência da República, o general Eurico Gaspar Dutra pegou o país de surpresa e, com um decreto-lei, ordenou o fim dos jogos de azar. Para embasar a proibição, o presidente Dutra deu uma série de explicações subjetivas. Considerando que a repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal, considerando que a tradição moral jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária aos jogos, e considerando que eles são nocivos à moral e aos bons costumes, ficam proibidas a prática e a exploração de jogos de azar em todo o território nacional. A imprensa foi praticamente unânime em apoiar o fim dos cassinos. O Correio da Manhã reagiu como se o presidente Dutra tivesse salvado a pátria. Não regatearemos ao general Eurico Gaspar Dutra os nossos aplausos pelo corajoso, forte e benemérito decreto extinguindo a lepra do jogo da face do Brasil. O Jornal do Brasil foi na mesma linha e descreveu o decreto-lei como moralizador. Os cassinos fazem acreditar que os problemas da vida se resolvem não pelo trabalho e pela poupança, mas por meio da sorte e do acaso, ao capricho da roleta. Documentos históricos que estão sob a guarda do arquivo do Senado em Brasília
mostram que a maioria dos senadores e dos deputados da época também ficou do lado do presidente. Eles estavam reunidos na Assembleia Nacional Constituinte, incumbidos de redigir a Constituição de 1946. Um dos parlamentares que se manifestaram na tribuna da Constituinte foi o deputado Antero Leivas, do PSD. Poderá-se alegar que, com o fechamento do jogo nos cassinos e nos hotéis de luxo, o turismo desaparecerá. Pois eu respondo que, se o Brasil depende da proliferação do jogo e da alimentação do vício para ser conhecido e visitado, prefiro que sejamos eternamente desconhecidos. Até mesmo parlamentares da UDN, que era o maior partido de oposição, subiram à tribuna para elogiar a medida de Dutra, que era do PSD. O deputado udenista Soares Filho foi um deles. O poder público tem a obrigação de combater o jogo por todas as formas. Do jogo surge o desapego aos hábitos de trabalho continuado, único criador do progresso das sociedades e dos indivíduos. Brasil, pra mim. Em 1946, o Brasil havia acabado de sair da ditadura do Estado Novo. No período ditatorial, o presidente Getúlio Vargas proibiu o Senado e a Câmara de funcionar e conduziu o país com poderes absolutos, fazendo uso dos decretos-leis. O presidente Dutra, mesmo governando de forma democrática, por alguns meses ainda manteve do Estado Novo o poder de criar leis, para que os parlamentares se dedicassem exclusivamente aos trabalhos constituintes. A Constituição só ficaria pronta em setembro de 1946. Foi por isso que o golpe contra o jogo em abril não passou pelo Poder Legislativo. As casas de jogos eram proibidas no Brasil desde o Império. A legalização veio em 1920, quando o presidente Epitácio Pessoa decidiu liberar os cassinos apenas nas instâncias balneárias, climáticas e de águas. O imposto do jogo custeava obras de saneamento básico no interior do Brasil. No início do século passado, o único tipo de turismo que existia no Brasil era o de saúde. Famílias passavam temporadas em localidades como Campos do Jordão e Petrópolis, em busca dos poderes curativos do clima da serra, ou então em localidades como Poços de Caldas e Águas de São Pedro, por causa dos banhos nas águas terapêuticas. Com a liberação do jogo, essas cidades passaram a ser buscadas também por seus hotéis cassinos. A praia de Copacabana, no Rio, era enquadrada como estância balneária e ganhou uma casa de jogos em meados da década de 20, instalada dentro do novíssimo e luxuoso hotel Copacabana Palace. O professor de turismo Dario Paixão, da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Positivo, explica que a lei do presidente Epitácio Pessoa era bem clara. Sempre cassinos ligados a alguma instância termal, instância hidromineral, instância climática. Né? Lembre que na década de 30, os brasileiros começaram a imitar os europeus tomando banho de mar. Algo que não era comum, porque quem ia para a praia ia para cuidar da saúde. Então, esses hotéis que foram construídos à beira-mar, justamente era para que a elite cuidasse da sua saúde, e o jogo vinha atrelado como uma maneira de lazer, de entretenimento. O governo queria os cassinos restritos às instâncias turísticas e ligados a hotéis elegantes, para que os salões de jogos fossem frequentados apenas pelos turistas e não pela população local. No início, os cassinos viveram na corda bamba. Ao longo dos anos 20, os fechamentos foram tão frequentes quanto as inaugurações. O negócio foi prejudicado por decisões de juízes e por leis de governadores e prefeitos contrários aos jogos de azar. O próprio governo federal mandou fechar cassinos, já que eles eram uma concessão que podia ser cassada a qualquer momento. Foi apenas com a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930 que os cassinos prosperaram. O presidente baixou uma série de decretos estimulando a construção desses estabelecimentos. O professor de turismo Dario Paixão conta que os cassinos eram destinados apenas às classes mais altas da sociedade. Mesmo assim, a população pobre não tinha do que reclamar.
Isso porque Getúlio Vargas havia criado a famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, prevendo vários direitos aos trabalhadores. De acordo com Dario Paixão, Getúlio se manteve no poder com o apoio tanto dos ricos quanto dos pobres. Nas nossas pesquisas, assim, o que fica bem claro é que ele permitia que a elite tivesse essa condição de entretenimento, de lazer, de cultura. Por um lado, ele atendia a elite, né? E do outro lado, ele atendeu muito bem a classe trabalhadora com a criação, né, da CLT. Pareceu bem inteligente da parte dele atender as duas partes da sociedade, né? A capital da República logo teria 3 grandes casas de apostas. O cassino do Copacabana Palace, que fora obrigado a fechar as portas anos antes, reabriu em 1932. O Cassino da Urca foi inaugurado em 1933. No Cassino Atlântico, a roleta começou a girar em 1935. Tica bom 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 bom. É brasileiro, tica tica bum tica. Com um pandeiro fazendo tica bum tica. Mas os cassinos não se resumiam à jogatina. Mais do que isso, eram grandes complexos de entretenimento. Os apostadores também podiam jantar no restaurante, tomar drinks no piano bar, dançar ao som da orquestra no salão de baile e assistir a shows e musicais no teatro. Uma reportagem publicada na época pela revista O Cruzeiro dá uma ideia do luxo do Quitandinha, o Hotel Cassino de Petrópolis. No restaurante, presidido pelo maior cozinheiro do mundo moderno, vindo do Hotel Savoy de Londres, encontrareis 120 qualidades de frios, peixes de todas as partes do mundo, aves raras e saborosas, vinhos velhos e quase extintos. Brilharam nos palcos dos cassinos estrelas como o ator Grande Otelo, o pianista Dick Farney, o cantor e ator americano Bing Crosby e a ousada dançarina francesa Joséphine Baker. C'est de le petit matin le plus joyeux refrain de tous les petits moineaux de Paris. Eh bien... No fim dos anos 30, Carmen Miranda era a artista mais cobiçada pelos cassinos do Rio. Suas luminosas apresentações na noite carioca, mais tarde lhe abririam um caminho para o estrelato nos Estados Unidos. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Além dos grandes shows, havia outras estratégias para atrair jogadores, como conta o jornalista João Perdigão, autor de O Rei da Roleta, um livro que traz uma parte da história dos cassinos no Brasil. Se você estivesse em qualquer lugar do Rio de Janeiro e pegasse um táxi para ir no Cassino da Urca e você pagasse a entrada para o Cassino da Urca, o Cassino da Urca te pagava o táxi e você tinha direito a uma ficha para jogar no cassino com essa entrada. Só era permitido um número restrito de modalidades de jogo, como a roleta, o campista e o bacará. Os menores de 21 anos não podiam entrar. Em 1933, a entrada num cassino do Rio custava 10 mil réis. A título de comparação, um jornal custava 300 réis. Brasil, pra mim. Getúlio Vargas foi derrubado em outubro de 1945. A eleição presidencial, marcada para dezembro, ficou polarizada entre o general Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Uma das mais enfáticas promessas eleitorais do brigadeiro foi fechar os cassinos e exterminar a jogatina. Ele pertencia ao UDN, partido de ideais conservadores. Dutra, por sua vez, preferiu silenciar sobre a questão. Os donos dos cassinos, claro, entraram de cabeça na campanha do general, que venceu a eleição e em 31 de janeiro de 1946 tomou posse. Com a derrota do brigadeiro, os empresários respiraram aliviados. O presidente, porém, os apunhalaria pelas costas com o decreto-lei de 30 de abril. Hoje minha escola tão querida reabre os cassinos na avenida. Um mundo de requinte e alegria, mostrando todos os jogos desta noite de euforia. Mas por que Dutra tomou essa decisão?
E o que aconteceu com os trabalhadores que foram despedidos dos cassinos? Saiba as respostas na segunda parte da reportagem especial, quando as roletas pararam de girar. Daqui a pouco, logo após o intervalo. A roleta da vida não para de girar. O jogo do amor não me canso de apostar. Estamos apresentando reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Voltamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Com a proibição dos cassinos em 1946, milhares de trabalhadores foram mandados para o olho da rua. Boa parte deles jamais recebeu nem sequer um centavo de indenização trabalhista. O presidente Dutra nunca explicou publicamente por que baixou o decreto-lei. Surgiram muitas versões a respeito, mas a que acabou entrando para a história foi a de que a primeira-dama, Dona Santinha, muito religiosa, pressionou o marido a exterminar as casas de jogos. Continue viajando na história com a reportagem especial Quando as roletas pararam de girar. É proibido jogar jogos de azar. Dada ordem nua e crua, quantos desempregados no olho da rua. O projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil está na pauta do plenário do Senado. Os senadores estão divididos sobre a questão. Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, apoia a legalização. Então a proposta da legalização dos jogos é nesse sentido de podermos arrecadar, né, uma quantidade significativa de recursos para a União e que ela possa usar esses recursos na saúde, na educação, na segurança pública. No lado oposto, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, diz que não admite a liberação. Essa história de Las Vegas para justificar jogo do bicho aqui no Brasil, por exemplo, isso é uma piada de mau gosto. Para que servirá a legalização desses jogos? Para lavar dinheiro da contravenção e dinheiro do narcotráfico. Os papéis de 1946 guardados no arquivo do Senado mostram que apenas 2 dias depois da proibição, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou um agradecimento, uma moção de vivo aplauso ao ato do Poder Executivo. Dutra, por sua vez, agradeceu com um telegrama remetido aos cuidados do senador Melo Viana, do PSD, que presidia a Constituinte. O presidente da República escreveu: acusando o recebimento de seu telegrama de 4 do corrente, agradeço a Vossa Excelência a comunicação de haver acolhenda à Assembleia Nacional Constituinte votado unanimemente a moção de congratulações com o governo pela extinção do jogo no país. Essa nobre atitude da Assembleia, além de prestigiar a ação governamental na salvaguarda dos mais altos interesses da nacionalidade, é o interesse vivo, que folgo em salientar, do sentimento patriótico que anima os egrégios representantes do povo brasileiro no desempenho do honroso mandato dele recebido. Assinado, Eurico Gaspar Dutra. Os historiadores até hoje não sabem exatamente por que Dutra decidiu destruir o negócio dos cassinos, mas existem várias hipóteses. De acordo com uma delas, a intenção do presidente eleito democraticamente era apagar todos os vestígios que remetessem à era Vargas, incluindo os cassinos. Num editorial, o Diário Carioca escreveu que as tavolagens chegaram a ser um patrimônio de toda a família Vargas, dando a entender que os cassinos só podiam funcionar porque pagavam propina a Getúlio. O Diário de Notícias, que tinha uma visão parecida, publicou que a indústria do pano verde era uma das colunas basilares da ditadura do Estado Novo. Outra hipótese é que Dutra foi persuadido por seu ministro da Justiça, Carlos Luz. Nascido e criado no interior de Minas Gerais, o ministro tinha uma verdadeira aversão aos jogos de azar.
Na véspera da proibição, o jornal O Globo publicou fotografias inéditas de montanhas de dinheiro sobre uma mesa do Cassino Atlântico no fim de uma noite de apostas. De acordo com outra hipótese, essas imagens tiraram o presidente do sério. O jornalista João Perdigão, autor do livro Rei da Roleta, conta que a reportagem do Globo teve bastante repercussão. Quando o Dutra entrou, logo que o Dutra entrou, saiu uma série de reportagens do jornal O Globo, que o Jean Manzon, que é um repórter, um fotojornalista notório por já ter forjado diversas matérias, mas essa, no caso, ele não precisou de forjar, que ele conseguiu entrar no cassino e fotografou o volume de dinheiro que passava por esse cassino. E isso fez a opinião pública ser contra isso, sabe? Porque olha só o tanto de dinheiro que está passando nesse lugar. Mas a hipótese mais prosaica é que os cassinos foram fechados a pedido da primeira-dama, Carmela Dutra. Em casa, ela era chamada pelo sugestivo apelido de Dona Santinha. Católica ao extremo, a primeira-dama teria encampado a cruzada da igreja contra os jogos de azar e pressionado o marido. Para a igreja, os cassinos destruíam a família, tanto por causa das apostas, que dilapidavam patrimônios inteiros, quanto em razão dos espetáculos, que eram considerados libidinosos. Ih, o tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu pulpar. O tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no pulmão. O tico-tico tá... Verdade ou mentira que Dona Santinha teve participação no fim dos jogos de azar, o fato é que, sem aviso prévio, os cassinos simplesmente deixaram de existir. Os jornais cariocas noticiaram que já na noite de 30 de abril, as casas de jogos do Rio e de Niterói não abriram, pegando empregados e apostadores de surpresa. O maior drama foi o dos funcionários, que da noite para o dia se viram sem trabalho. O decreto atingiu recepcionistas, seguranças, cozinheiros, garçons, faxineiros, eletricistas, técnicos de manutenção de roletas. Atingiu também músicos de orquestra, maestros, cantores, coreógrafos, dançarinas, costureiras, passadeiras, maquiadores, cabeleireiros, croupiers, que eram os homens que comandavam as apostas nas mesas. Estima-se que o Decreto-Lei de 1946, que baniu os jogos de azar, tenha deixado 55 mil brasileiros desempregados. O número, que incluía empregos diretos e indiretos, não era desprezível. O Brasil, naquela época, tinha 41 milhões de habitantes. Os jornais estavam tão obstinados na campanha contra o jogo que conseguiram declarações até mesmo de funcionários e apostadores que estranhamente se diziam favoráveis à proibição. Um empregado despedido do cassino do Copacabana Palace foi entrevistado pelo Diário de Notícias. Não sei do que vou viver daqui por diante, mas não posso deixar de julgar acertada a proibição. Quem trabalha em estabelecimentos desse gênero é que está a par das inúmeras desgraças que pode causar esse maldito vício. Incautos chefes de família, na esperança de aumentar seus magros salários, atiram-se ao pano verde e acabam perdendo o que trazem. Dá pena ver aquelas fisionomias transfiguradas pelas decepções que lhe pregam a roleta e o bacará. O mesmo jornal carioca ouviu um apostador que deu de cara com a porta do cassino fechada. O decreto deveria ter vindo há muito mais tempo. O jogo, tanto nesta capital como em vários pontos do país, constituía um sério perigo e um mal que cada vez mais se agravava. Logo em seguida, esse apostador foi questionado pelo repórter do Diário de Notícias se não sentiria a falta dos cassinos. Creio que sim, mas acabarei esquecendo. Procurarei distrair-me de outra maneira. O drama dos desempregados chegou à Assembleia Nacional Constituinte. O deputado José Fontes Romero, do PSD, afirmou que o presidente Dutra atendeu aos justos reclamos da população laboriosa do Brasil ao extinguir os jogos de azar, mas acabou se esquecendo de amparar os brasileiros que trabalhavam nos cassinos. Os parlamentares chegaram a bater boca no plenário. O deputado Rui Almeida, do PTB, exigiu que o governo socorresse os trabalhadores, mas o deputado Adelmar Rocha, da UDN, não concordou. Em vez de trabalhadores, Vossa Excelência diria melhor contraventores. Rui Almeida não deixou barato. Protesto contra a atitude agressiva do colega. Contraventor é o banqueiro, é o que explora o jogo. Empregado é sempre empregado, não é contraventor.
O deputado Segadas Viana, do PTB, também entrou na confusão. Contraventores não. Lá havia porteiros, músicos e muitas outras espécies de empregados, todos tão dignos como Vossa Excelência e nós. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, já naquela época estabelecia que sempre que uma medida governamental extinguisse alguma atividade, o governo teria que indenizar os trabalhadores demitidos. Mas Dutra avisou que não cumpriria a lei. O decreto-lei que proibiu os jogos foi baixado em 30 de abril. Na semana seguinte, em 11 de maio, o governo editou um novo decreto-lei, tentando corrigir o deslize do primeiro ao estabelecer que a CLT não se aplicava ao caso particular dos cassinos. Por essa segunda norma, pode-se deduzir que a proibição dos jogos de azar foi decidida às pressas, sem um debate aprofundado sobre as consequências. Os sindicatos recorreram aos tribunais e argumentaram que os demitidos entre 30 de abril e 11 de maio deveriam sim ser indenizados pelo governo. A decisão coube ao Supremo Tribunal Federal, que no final sentenciou que as indenizações trabalhistas não cabiam ao poder público, mas sim aos empresários. Como quase todos os cassinos faliram, boa parte dos ex-funcionários jamais viu a cor do dinheiro. I like you very much. I think you're great. Em todo o país, a polícia fez batidas para garantir o cumprimento do decreto-lei. Foi uma verdadeira caça às bruxas, o que chegou a provocar situações bizarras. No Rio, um delegado recebeu a denúncia de que um cassino continuava em pleno funcionamento. O atrevimento era tanto que o espetáculo musical da Casa de Jogos era transmitido ao vivo pelo rádio todas as noites. Mas quando os policiais chegaram à Rádio Tamoio, eles não flagraram roletas nem vedetes. Encontraram apenas Abelardo Barbosa no estúdio, apresentando sozinho o programa musical Cassino da Chacrinha, que de cassino só tinha mesmo o nome. O decreto-lei continuou repercutindo por várias semanas na Assembleia Nacional Constituinte. Ainda empolgado com a medida do presidente Dutra, o deputado Barreto Pinto, do PTB, propôs aos parlamentares que transformassem a proibição dos jogos numa cláusula da Constituição que estava sendo elaborada. A proibição deve ser de natureza constitucional, evitando-se que mais cedo ou mais tarde os cassinos abram suas portas, o que já se ouve dizer. Os parlamentares acharam um exagero e rejeitaram a emenda. A Constituição de 1946 foi promulgada sem fazer nenhuma referência aos jogos de azar. Os donos dos cassinos não se desfizeram dos salões de jogos. Mantiveram guardadas as roletas, as cartas, os panos verdes, as fichas de apostas. Eles tinham certeza que em 1951, quando o presidente Dutra deixasse o governo, a jogatina voltaria a ser liberada. Quem venceu a eleição foi Getúlio Vargas, justamente o presidente que havia sido responsável pela disseminação dos cassinos pelo país. Mas dessa vez a história seria outra. De volta ao poder, Getúlio não liberou os jogos. Morria ali o sonho de que o Brasil pudesse viver uma segunda era de ouro dos cassinos. Você ouviu a reportagem especial Quando as Roletas Pararam de Girar. A apresentação, Ricardo Estin e Marluce Ribeiro. Reportagem, Ricardo Estin. Edição, Leila Herédia. Locução, equipe da Rádio Senado. Trabalhos técnicos, André Menezes e Eduardo Brito. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.